Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 6, semana 1, falaremos hoje sobre sistemas técnicos e cartografia. Bem, para entendermos melhor aí assim, falaremos sobre o que é cartografia. A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa, ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. A cartografia está ligada a coordenadas geográficas, que são utilizadas para localizar um determinado ponto na superfície terrestre. Para isso, são utilizadas as medidas que indicam a latitude e longitude. Ambas indicam a medida em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. A importância da cartografia. Na cartografia, as representações diárias podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, cores, entre outros elementos. A cartografia é essencial para o ensino da geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano, quanto para estudar o ambiente em que vive. A história da cartografia. Os primeiros mapas foram traçados no século VI a.C. pelos gregos, que, em função de suas expedições militares e de navegações, criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. O mapa mais antigo já encontrado foi confeccionado na Suméria, em uma pequena tábua de argila representando um estado. A confecção de um mapa normalmente começa a partir da redução da superfície da Terra em seu tamanho. Em mapas que figuram a Terra por inteiro, em pequena escala, o globo se representa como a única maneira de representação exata. A transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica. Na pré-história, a cartografia era usada para delimitar territórios de caça e pesca. Na Babilônia, os mapas do mundo eram impressos em madeira, mas foram Eratóstenes de Cirene e Hiparco, no século III a.C., que construíram as bases da cartografia moderna, usando um globo como forma um sistema de longitudes e latitudes. Ptolomeu desenhava os mapas em papel como um mundo dentro de um círculo. Com a era dos descobrimentos, os dados coletados durante as viagens tornaram os mapas mais exatos. Pois a descoberta do Novo Mundo, a cartografia começou a trabalhar com projeções da superfície, curvas e impressões planas. Atualmente, a cartografia é feita por meio de modernos, como fotografias aéreas, realizadas por aviões e sensoriamento remoto por satélite. Além disso, com os recursos de computadores, os geógrafos podem obter a maior precisão nos cálculos, criando mapas que chegam a ter uma precisão de até 1 metro. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo duas imagens do mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem em relevo. Assim, representando-se os detalhes da superfície do solo, depois o topógrafo completa o trabalho sobre o terreno, revelando os detalhes pouco visíveis nas fotografias. Os problemas da cartografia. Representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre. O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica.
o que torna impossível a sua representação em plano. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito bem definidos. O primeiro problema foi, de certa forma, resolvido por Carl F. Gauss em 1777 e 1855, um notável matemático que elaborou o conceito de geóide, que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando como ela seria se houvesse apenas os oceanos. Ao longo dos tempos, os cartógrafos foram avançando nessa ideia e aproximaram-se da forma que atualmente caracteriza o globo terrestre. Já o segundo problema é impossível de ser resolvido totalmente. No entanto, a melhor solução foi a elaboração das chamadas projeções cartográficas, em que a Terra passa a ser representada em um plano de diferentes maneiras, ora distorcendo as formas do continente, ora distorcendo as suas áreas e às vezes distorcendo ambos. Existem inúmeras projeções da Terra atualmente, cada uma atendendo a um determinado interesse ou aspecto da superfície terrestre. Vamos falar agora um pouco da história da cartografia, né? Lembrando que tem uma nova definição aqui, assim, não diferente da primeira sobre o que é a cartografia, né? É a atividade que se apresenta como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que tendo como base os resultados, observações diretas ou da análise da documentação. Volta-se para a elaboração de mapas, como a primeira havia dito mesmo, né? Planos cartesianos e outras formas de expressões ou representações de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. A palavra cartografia foi introduzida pelo historiador português Manuel Francisco Carvalhosa, segundo Visconde de Santarém, numa carta datada de 8 de dezembro de 1839, de Paris, e endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Vanhagen, vindo a ser internacionalmente consagrado pelo uso. Cartografia matemática e cartografia cartometria. A cartografia encontra-se no curso de uma longa e profunda revolução, iniciada em meados do século XX, e certamente a mais importante depois de seu renascimento, que ocorreu nos séculos XV e XVI. A introdução da fotografia aérea e da detecção remota, o avanço tecnológico nos métodos de gravação e impressão, e mais recentemente o aparecimento e vulgarização dos computadores vieram alterar profundamente a forma como os dados geográficos são adquiridos e processados e representados, bem como o modo como os interpretamos e exploramos. A cartografia matemática é o ramo da cartografia que trata dos aspectos matemáticos ligados à concepção e construção dos mapas, isto é, das projeções cartográficas. Foi desenvolvida a partir do final do século XVII, após a invenção do cálculo matemático, sobretudo por Johann Heinrich Lambert e Joseph Louis Langrad. A cartometria, cartometria é o ramo da cartografia que trata das medições efetuadas sobre os mapas, designadamente a medição de ângulos e direções, distâncias, áreas, volumes, contagem de números de objetos. Os primeiros mapas. A função dos primeiros mapas é promover a visualização de dados espaciais e sua confecção é praticada desde os tempos pré-históricos, antes mesmo da invenção da escrita. Com esta, dispomos de mapas em placas de argilas sumérias e papiros egípcios. Na Grécia Antiga, Aristóteles e Hiparco produziram mapas com latitude e longitude.
Em Roma, Ptolomeu representou a Terra dentro de um círculo. Bem, temos dois mapas bem antigos aqui, né? Temos o primeiro aí de 1627, né? Para a gente ver como a cartografia foi evoluindo. E temos também outro mapa aqui da América do Sul de 1750, para a gente ter uma noção aqui como foi a evolução da cartografia nesse um século e algumas décadas. A cartografia grega. A cartografia grega podemos destacar Erastótenes de Cirene, que fez um experimento para comprovar a esfericidade da Terra. Ele colocou um gnomon em Siena, no Egito, e outro em Alexandria. Às 12 horas do solstício de verão, pode perceber que não havia sombra em Siena. Entretanto, em Alexandria havia sombra projetada, sendo a primeira comprovação que a Terra não era plana. E, como se pensava, servindo de base para a projeção de mapas. No poema Odisseia e Ilíada, de Homero, o autor, faz uma descrição gráfica do mundo conhecido na época. Em Ilíada, Homero descreve o escudo de Aquiles, que representa o primeiro mapeamento cósmico. Anaximandro de Mileto construiu o primeiro mapa mundi gravado em pedra. Também é atribuído a ele a medição das estrelas e o cálculo de sua magnitude. Já Hecateu de Mileto fez uma descrição sistemática dos lugares. Essa obra chama-se Pieriegese, algo desse tipo, sendo considerado a primeira obra geográfica. Demócrito de Adera introduz o termo latitude, onde lato significa largura, e longitude, longo, alongado, indicando as medidas de distância no sentido vertical e horizontal, respectivamente. Erastótenes foi o primeiro a determinar com precisão científica o tamanho da Terra. No seu mapa mundi, desenhou 7 linhas paralelas que passavam por lugares desconhecidos na época. Posteriormente, falaremos agora sobre a cartografia medieval. Na Idade Média, as representações cartográficas perdem as concepções que os gregos tinham, passando a representar o mundo como um conceito religioso e os explicando conforme os ensinamentos bíblicos. Em geral, esses mapas apresentavam um quadro conceitual com as seguintes linhas. Seriam 4 linhas de pensamento, né? O primeiro, o mundo era representado em forma retangular dentro de um tabernáculo, chamado de mundo tabernáculo, do Tratado Topográfico Cristão de Cosme em Indicopleustes. No Tratado Topografia Cristã, ele nega a ideia de esfericidade da Terra e dos céus. Indicopleustes tem uma visão de mundo fechada e finito, em que a Terra está inserida dentro de uma caixa fechada, semelhante a um tabernáculo. A segunda linha são os mapas isidorinos, né? Com o famoso mapa Inter sobre O, que se originam no século VII d.C., com o bispo de Sevilha, né? O Isidoro, 560 a 636 d.C., o qual publica na sua enciclopédia Etymologiarum Libri 20, etimologias, né, relacionadas a etimologias,
considera como a primeira grande enciclopédia cristã. E nessa linha, a representação foi baseada no mapa Orbis Terrarum, né, dos romanos, adaptado à teologia cristã. Esta representação define uma forma de mapas tripartido, na maioria circulares, como Jerusalém, ocupando o centro da representação, e a Ásia na parte superior do mapa, onde estavam representando o paraíso. A Europa fica à esquerda e a África fica à direita. Podemos ver Ásia, né? Europa, África. Vamos lá, seguindo. Outra linha que nós podemos falar seria a terceira linha, são os mapas manuscritos, né? Conhecidos como beatos, que tiveram origem nos escritos de comentários sobre o Apocalipse, atribuindo a Beato de Liébana, na Espanha. Essa representação vão trazer o mundo representado de forma retangular, readequando o Orbis Terrarum, né, dos romanos na teologia cristã. Nessa representação, além de aparecer os continentes europeu, Ásia e norte africano, irá trazer a representação da existência de um quarto continente, uma terra antípoda, para mostrar que havia seres monstruosos nesse lugar. E a última linha, né, são os mapas anglo-normandos, que aparecem durante a Idade Média Clássica, né, entre os anos de 1000 a 1300, desenvolvidos pelas escolas de origem francesa e inglesa. Estes mapas aparecem muito ecléticos e interessantes, pois representam a Terra como parte do corpo de Cristo. Outra fase da cartografia, né, seria a cartografia da Idade Moderna, né? Em poucos séculos, mapas de navegações marítimas que passaram a ser grandemente valorizados na região mediterrânea, associados aos progressores técnicos representados pela bússola, pelo astrolábio e pela caravela, permitindo o processo das grandes navegações, marcando a passagem para a Idade Moderna, né? Os portulanos introduziram a Rosa dos Ventos e motivo temático passaram a ilustrar as colunas do conhecimento geográfico. A cartografia moderna conhece um progresso imenso, como os descobrimentos portugueses, que são exemplo os primeiros mapas de escala mundial, de Pedro Reinel, João de Lisboa, Lopo Homem, entre outros conhecidos cartógrafos do início do século XVI. A compilação Portuaire Galien e Monumenta Cartographique contém mais de 600 mapas, desde 1485 até 1700. Vamos falar um pouco também sobre a contribuição de Mercator e Ptolomeu, né? Essa capacidade foi progressivamente exportada para outros países, né? Nomeadamente Itália, França ou Holanda, de que chegaram muito mais cópias. Os cosmógrafos dos Países Baixos vão transformar esse período da história da cartografia em um período mais rico e de maior produção cartográfica da história da humanidade. A cartografia produzida nessa época é uma cartografia de primeira categoria, que passou a ser conhecida na história como a Idade de Ouro da cartografia. Entre esses confeccionadores de mapas estão Mercator, não tem esse R no final, eu fui de pronúncia. Mercator, de 1512 a 1594, geógrafo, astrônomo e matemático. Flamengo natural de Ruppemolde,
Flandres, hoje norte da Bélgica, né, onde eram essas cidades aí. Ele representou a ruptura da influência da geografia e dos métodos geográficos de Ptolomeu na visão e representação da Terra durante o Renascimento, e introduz a projeção cilíndrica que irá influenciar a cartografia seguinte nos séculos seguintes. Hoje é considerado o pai da cartografia moderna. Mercator. Abraão Ortélio, 1527 a 1598, em 1570, encorajado por Mercator, compilou uma série de mapas de autores diferentes e confeccionou a primeira coleção de mapas do mundo moderno, o Theatrum Orbis Terrarum, o qual passou a ser considerado como o primeiro atlas moderno. Willem Jansson Blaeu, algo desse tipo, 1571 a 1638, é considerado uma das figuras notáveis da escola holandesa de cartografia da sua Idade de Ouro, no século XVI e XVII. Os mapas atuais, antigos e tradicionalmente feitos usados de material de escrita, a partir de aparecimento dos computadores, dos satélites, conheceram uma verdadeira revolução. Atualmente são confeccionados utilizando softwares próprios, como o SIG, o CAD ou software especializado em ilustrações para mapas. Os dados assim obtidos ou processados são mantidos em base de dados. A tendência atual neste campo é um afastamento dos métodos analógicos de produção e um progressivo uso de mapas interativos de formato digital. O Departamento de Cartografia da Organização das Nações Unidas é o responsável pela manutenção do mapa mundial oficial em escala de 1 para 1 milhão, e todos os países enviam seus dados mais recentes para esse departamento. A história da cartografia no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre essa história da cartografia no Brasil. Os estudos de cartografia histórica no Brasil estão ligados ao processamento histórico de confecção de mapas descritivos do seu território. Entre as instituições que se destacam nesse segmento de estudo, apontam-se o Serviço Geográfico do Exército, DSG. Temos também a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. Temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo. A cartografia temática, muito utilizada na atualidade, A cartografia temática temos como convenções e símbolos cartográficos, são símbolos e cores utilizados para representar os elementos desejados. Existe uma padronização internacional de símbolos e cores para facilitar a leitura e interpretação dos mapas em qualquer parte do mundo. Então é isso, pessoal. Talvez a gente não tenha noção, da importância da cartografia em nossas vidas, mas o tempo todo estamos usando a cartografia, A partir do momento que saímos de casa e vamos em algum lugar, temos alguns mapas mentais, guardados ali em nossa mente, até mesmo para encontrar um novo lugar como referência aí, onde precisamos ir a uma loja, a um dentista, a um médico, a uma igreja, a casa de um amigo, Sempre estamos utilizando a cartografia, principalmente em viagens. Hoje temos também aplicativos que auxiliam bastante na nossa navegação, aí assim, Digo navegação, deslocamento de um ponto a outro. Então é isso, pessoal. Um abraço aí, até a próxima.